Na discussão em que o mundo está muito mais líquido do que plástico, de que as coisas mudam muito rapidamente e aquelas afirmações firmes que perduraram por centenas de anos já não se encaixam mais em uma semana. Pensando nisso, segura aí. Salve, salve rapaziada, eu sou o da Roça, sejam muito bem-vindos. E eu vim falar um pouco sobre esse mundo líquido e doido que a gente está vivendo, essa era líquida. E quando eu falo era líquida é que as coisas vêm se transformando e quando você nem conseguiu se acostumar, quando você está tentando entender o que está acontecendo, ela já está se mudando de novo. E como a nossa tendência de anos de vir tentando colocar as coisas dentro de caixa vem abafando isso e vem meio que prejudicando e calando e criando problemas nas pessoas, pelo simples fato que se fôssemos considerar as escolas como um zoológico, por exemplo, que nós estaríamos ensinando peixe igualmente a gente ensina o cavalo, a galinha, ou seja, qualquer que seja o animal. A gente está tentando ensinar ou enquadrar diferentes tipos de arte numa coisa só. E eu vou até utilizar um discurso do Neil Tyson deGrasse, que se você não conhece, ele é um cientista físico, é o mesmo cara que apresenta o Cosmos, é um cara super foda, eu sou muito fã, é um cara que ele faz parte de um time que eu acredito que vive nessa era atual e vem trazer com palavras compreensíveis o que por tanto tempo se complicou tanto para que se ficasse no meio de poucos. Ele vem praticamente traduzir tudo isso pra gente de uma maneira simplificada e ele conta uma história num discurso dele onde ele fala assim que o nosso mundo com essa bipolaridade de certo e errado, preto, branco, azul, amarelo, homem, mulher, todos esses enquadramentos tem abafado e sufocado da nossa própria evolução, o nosso próprio caminhar enquanto humanidade, individualmente de cada um. E ele cita uma história muito interessante, que é lógico, a analogia que ele faz é em inglês. Ele cita uma historinha que numa escola tava tendo um concurso de soletrar. Era numa escola americana, portanto a palavra era em inglês, mas a palavra era simples, tá? Aí a criança vai lá na frente e a moça fala, soletra cat, que no caso é gato. E gato, corretamente, se escreve C-A-T. E aí essa criança vai lá e fala C-A-T. Aí vai a segunda criança. A segunda criança vai lá e soletra K-A-T. Aí a pessoa olha pra ela e fala assim, tá totalmente errado, não conseguiu, não passou, próxima criança. Aí a terceira criança vem e soletra W-H-O. E aí da mesma maneira que a segunda criança, o professor, o jurado pega e diz, tá totalmente errado, não, próximo quem ganhou foi a primeira. Aí eu te pergunto, será que o K-A-T é tão errado assim? Um exemplo que ele dá é que no próprio dicionário, o dicionário soletra K-A-T da palavra cat quando ele quer ilustrar a fonética da palavra, como se diz cat. Ou seja, nem tão errado assim. Pelo fato da gente viver em um mundo onde ou é um lado ou é o outro e que ignora as infinitas possibilidades de todos os acontecimentos que a gente não controla, quando a gente vai falar sobre algo, a gente precisa generalizar. Só que no mundo de 7 bilhões de pessoas que criam infinitas situações, infinitas possibilidades, infinitas variações de uma mesma coisa, dizer que o certo é certo e o errado é errado te abre uma margem enorme de milhares de erros a se cometer. Portanto, quando você abraçar uma ideia nova, que você adicione ela para sua vida somente como mais uma ideia, como mais um ponto de vista para aumentar o seu espectro, a maneira, a distância, a quantidade de coisa que você consegue enxergar numa mesma situação. Sempre que a gente fala de pontos de vistas diferentes. Se você está observando um fato, você está observando de um lugar. E o seu lugar é diferente do meu. E tanto quando eu te escuto, como quando você fala, eu preciso ter a consciência de que talvez o seu ponto de vista enxergue mais ou menos que o meu. Porém, o meu junto do seu te traz uma imagem muito maior de todo o acontecimento. Se você é dono de uma empresa, também um exemplo de Tyson, diga pra mim quem você contrataria. Você vai numa universidade qualquer para contratar alguém para fazer parte da sua equipe de projetos. E aí você chega na universidade e pede os melhores alunos de exatas de cursos diversos. Chegando lá, são vários os candidatos e você chega no primeiro candidato, que é um dos melhores, e pergunta para ele: "Você consegue me dizer a altura desse prédio?" E aí ele vira para você e te fala: "Olha que coincidência, eu trabalhei aqui em todo o desenvolvimento da obra e inclusive fiz parte do projeto
projeto dessa obra. Se eu me lembro bem, esse prédio tem mais ou menos uns 50 metros de altura. O cara agradece e chama o segundo candidato. O segundo candidato chega lá, meio assim, né? Aí o cara pega e faz a mesma pergunta pra ele: meu amigo, você consegue me dizer a altura desse prédio? Ele coça a cabeça assim, fala assim: olha, eu não sei não, mas me dá um minuto que eu já volto. Ele vai até o pátio da universidade, olha pra sombra do prédio em relação ao sol, ele mede do pé do prédio até a ponta da sombra e depois ele mede do pé dele até a ponta da sombra dele. Numa regra de 3 simples, ele chega com um número aproximado a 49,51 metros. Ele volta e fala assim: olha, a altura desse prédio é mais ou menos 50 e poucos metros. E aí eu te pergunto, depois de passar por esses dois candidatos, qual deles você contrataria? Um que trouxe a experiência e o conhecimento da ponta da cabeça, ou o cara que simplesmente encontrou uma maneira de resolver a solução? No mundo onde tudo muda, a chance de você encontrar exatamente um mesmo problema, uma mesma situação, um mesmo desafio é quase que zero. Procure pessoas que saibam pensar, procurem pessoas que tenham a habilidade ou exercitam a ideia de resolver problemas com soluções novas e criativas. Exercite a sua criatividade. Precisamos de pessoas que pensam e não de pessoas que decoram e que são extremamente robotizadas. O que acontece é que nossas instituições, desde muito pequeno, condicionam a gente a armazenar informação e não a processar dados e chegar com soluções criativas. E é isso que nós precisamos. Na maioria das vezes é super necessário sair de tudo isso, se desvencilhar de todo do ruído de informação e parar com você e ver com a informação que você tem que você pode fazer para criar ou para chegar numa solução interessante que talvez não pareça possível, mas com toda certeza é plausível, que estamos num processo de descoberta e praticamente sempre estaremos, porque é absurdamente vasto a quantidade de possibilidades. E se você não enxerga isso na sua vida, se você não enxerga as infinitas possibilidades que você tem e você se limita a dizer que isso você não consegue, isso você não pode, isso você não sabe, tá na hora de lavar as ideias, tá na hora de renovar, tá na hora de reaprender e enxergar a vida para que você possa se apaixonar pelo descobrimento, pelo conhecimento, se apaixonar pelos desafios e começar a resolver tudo que aparece na sua vida e aprender, crescer com isso. Meus grandes amigos da Roceira aqui mais uma vez partilhando essa ideia que bateu na minha porta agora. Eu falei, putz, cara, é isso. Demorou? Se inscreve no canal da Roceira, o apoia-se tá aqui embaixo, conto com vocês e até a próxima. É nóis, rapaziada, valeu!